Olá, olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. E hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre por que nós temos tanta dificuldade de co-criar. Eu tenho tido tempo para pensar sobre muitas coisas e eu quero compartilhar algumas dessas coisas com você. Antes de começar, eu quero dar um gole do nosso Café Estoico. Forte, sem açúcar e delicioso. Muitas pessoas dizem que a vida deve ser doce. Aqui para nós, você está perdendo o gosto da vida, o gosto singular da vida. Você sabe, quando você começa a cortar um pouquinho o açúcar das coisas, você começa a perceber que tudo tem o mesmo gosto, gosto de açúcar, e você perde essa multiplicidade de sabores e experiências fantásticas que a vida pode oferecer. Então, mais um gole de café. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é, né? Então, vamos lá. O negócio é o seguinte, preste atenção. Nós começamos um jejum aqui em casa, né? E esse jejum me fez pensar sobre muitas coisas que eu já vinha pensando há algum tempo, sabe? Por que nós temos tanta dificuldade de co-criar? Por que tantas pessoas... Sabe, você vê muito sucesso, você vê pessoas co-criando, mas você vê pessoas que não estão co-criando. E por que essas pessoas não conseguem? Elas lutam. E eu vejo, sabe, padrões, né? Eu e meu pai, nós temos essa capacidade, eu não sei se é porque ele é estatístico e eu sou filho dele, e a gente começa a ver padrões nas coisas. A vida tem padrões. E esses padrões são muito interessantes. Eu me lembrei de um teste, né, de um experimento psicológico que foi feito no final da década de 60, né, que foi quando eu nasci em 1969, e início da década de 70, por um psicólogo americano chamado Walter Mischel. E Walter, ele fez um experimento muito, muito interessante, que foi o seguinte: ele pegava crianças, colocava numa sala e colocava na frente dessa criança um marshmallow, né? Podia ser um biscoito, podia ser um pedacinho de chocolate, podia ser, né, alguma outra coisa, né? Hoje em dia é bem mais fácil, as crianças brasileiras conhecem marshmallow e adoram, né? Tem essa fábrica de guloseimas que parece que seduziu as crianças todas aí. Mas, sabe, e a criança ficava ali sozinha. O psicólogo olhava, colocava um pratinho com marshmallow dentro e ele saía. Mas antes de sair, ele olhava para a criança e dizia assim: preste atenção. Se você não comer esse marshmallow, ou esse biscoito, ou esse docinho que tem aí na sua frente, assim que eu voltar, daqui a pouquinho, eu lhe dou outro. E aí você vai ter dois, né? E aí o que é que acontece? Né? Se você for procurar na internet, no YouTube, você vai encontrar vários vídeos, né, que mostram a criança lutando contra o desejo de comer o marshmallow, né? E até depois algumas que comeram o marshmallow, a desculpa que elas inventam para ter comido o marshmallow. Mas o fato é o seguinte: muitos anos depois, em 1988, né? Ou seja, quase 20 anos depois, eles foram buscar essas crianças novamente, né? E eles descobriram coisas fascinantes. Eles descobriram que aquelas crianças que conseguiram retardar a recompensa, elas conseguiram não comer aquele marshmallow para ter uma recompensa maior.
elas conseguiram refrear o instinto de comer aquele marshmallow para poder ter mais, né? Essas crianças tinham significativamente mais sucesso na vida, eram pessoas extremamente mais bem-sucedidas na vida. E você pode estar perguntando o que é que isso tem a ver com a lei da atração? O que é que isso tem a ver com cocriação? O que é que isso tem a ver com mecânica quântica? Tudo, né? Para você ter uma ideia, essas crianças, elas, em 2002, foi feito um outro teste com elas. E foi descoberto algo muito interessante. Descobriram que o córtex pré-frontal, que é essa região ligada à personalidade, né, era mais ativo nas pessoas que conseguiam retardar, conseguiam adiar a recompensa para receber uma recompensa maior, né? E o corpo estriado, que é uma área do nosso cérebro que está muito relacionada à dependência de drogas, a vícios, né? Também era muito mais desenvolvida nessas crianças que conseguiram, né? Essas crianças tinham 3, 4 anos de idade, né? Em média 4 anos, quando fizeram esse teste. Então, sabe, o que é que isso nos diz a respeito da nossa capacidade de cocriação? O que é que isso nos diz a respeito da lei da atração, da mecânica quântica? Isso nos diz que, sabe, porque isso é um experimento de Stanford, que é uma das maiores universidades americanas, né? É uma líder mundial. Você fala Stanford, as pessoas costumam fazer, oh, né? Infelizmente tá, né? Enfim. Bom, outro assunto. Mas naquela época, sim, né? E especialmente na área de psicologia. Tirando lei da atração, tirando mecânica quântica, tirando tudo isso, nós temos que essa capacidade de soltar natural, essa capacidade de estar em paz, essa capacidade de não ser escravo dos seus instintos, dos seus desejos, né? Você não ser escravo do seu corpo, isso influencia toda a sua vida. E é aí onde vem, sabe, os meus pensamentos a respeito da dificuldade de co-criar e de soltar que muitas pessoas têm, né? É porque nós queremos agora. Nós estamos dispostos a sacrificar todo o nosso futuro pelo agora, né? Tem uma coisa que um grande professor meu diz, Eben Pagan, ele diz assim que quem escolhe fazer as coisas difíceis leva uma vida fácil. Quem escolhe fazer as coisas fáceis leva uma vida difícil. Uma coisa que eu tenho dito muito para as pessoas jovens, né, para crianças normalmente, é que, sabe, se você faz as escolhas certas até os 20 anos de idade, né, você tem uma vida fácil, né? Você tem um, e aí você passa o resto da sua vida. Você tem os próximos 30 anos, os próximos 40, 50 anos, uma vida fácil. Você tem uma velhice fácil. E as pessoas que, ao contrário, escolhem brincar os primeiros 20 anos da vida, não pagar o preço, porque esse preço ele é pago,
sabe? E você está aqui nesse mundo para vivenciar tudo isso. E outra coisa, ele não é caro e ele é bom. Ele é gratificante. No momento, né? Passam uma vida de dificuldades, né? E depois ficam olhando para trás e você vê assim, né? As outras pessoas levando uma vida fácil. Você acha que as outras pessoas tiveram sorte? Não, elas pagaram o preço. Agora, como nós estamos, né, no nível acima do resto da humanidade, nós temos ferramentas para isso, né? Nós temos ferramentas fantásticas para isso, né? É ou não é? Nós temos essa coisa fantástica que a natureza nos forneceu. Sal, né? Muito sal. Soltar, apagar e limpar. Então, sabe, a dificuldade de você adiar a recompensa, de você estar em paz, faz a cocriação acontecer. O desespero pelo que você quer gera uma coisa que nós já falamos aqui muito, chamada excesso de potencial. Isso impede a cocriação de acontecer. Então o que é que você faz? Né? Você tem o soltar. Você sente o desejo e você não, o quê? Não reprime, não resiste, você dá boas-vindas para ele. Porque quanto mais você reprime o desejo, mais ele fermenta aqui dentro, né? Quanto mais você resiste ao desejo, mais força ele vai fazer. Essa força que em física a gente chama de força normal, né? Quando você está empurrando uma parede, a força que você faz na parede, a parede faz de volta em você. Então você está criando força e você vai perder para a parede, né? Se ela parar de fazer força, ela vai cair, né? Não é legal, né? Tá perto de uma parede caindo. De qualquer forma, você perde, né? E normalmente o grande erro nosso é porque a gente acha assim, eu digo não reprima, não resista, aí a pessoa diz, então vou me entregar ao desejo. Não, não, não. Você não se identifica. Você olha o desejo. Esse desejo não é você. Ele não é você. Ele não é você. Olhe para ele. Ele não é você. Ele não é você. Se ele fosse você, você não estaria nem reprimindo, nem resistindo. Você já seria ele. Você já estaria com marshmallow na sua boca. O próprio fato de você querer reprimir ou resistir esse desejo já lhe mostra de forma muito clara que ele não é você. Como é que você pode resistir a você? Né? Quem resistiria se você só tem com um desejo? Esse desejo impera, esse desejo é, né? Pare para pensar. Como é que o desejo resiste a si mesmo? Se esse desejo é você, como é que o desejo resiste ao desejo? Pense. Está pensando? Então esse desejo não é você, porque se ele fosse você, você não nem pensaria, você simplesmente agiria. Eu sei, muitas vezes a gente é dominado por esse desejo, mas aí depois vem o arrependimento, porque senão você nem estaria assistindo esse vídeo. Deixa de ser besta, né? Você tá vendo isso. E eu tô vendo você, né? Você não me engana. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Então esse desejo não é você. E se ele não é você,
Você pode parar de resistir, reprimir, parar de resistir e olhar para ele. Na hora que você para de reprimir, para de resistir, você olha para esse desejo, você vai perceber na hora que ele começa imediatamente a perder a força. Começa imediatamente a perder a força. Tá vendo? Tá sentindo? Pense em algo que você quer não querer. Pense em algo que você quer resistir. Agora, pare de resistir. Pare de lutar contra. Diga, pode vir, venha. Vem aqui, pra cá. Suba. Deixa eu olhar você. Tá percebendo? Não é simples. Esse bicho papão, esse bicho de 7 cabeças, a força dele é o medo que você tem dele. É assim que se cocria. Sabe, o teste do marshmallow, ele mostra a nossa grande fraqueza, nosso grande fracasso. Porque para você cocriar, você tem que poder pedir. Fazer, né? Você entra no restaurante e você faz o pedido. E se você entrar em pânico e desespero e começar a dar sabe, se você começar a dar um chilique na mesa do restaurante, vão lhe expulsar de dentro do restaurante. Você não vai comer. Né? Vão chamar o segurança, vão lhe botar para fora. E é isso que estão fazendo com você toda vez que você quer cocriar. É difícil de entender isso. Então você tem que fazer o pedido. Você tem que saber o que você quer. Você tem que estar em paz. Parar de reprimir, parar de resistir. Estar em paz. E deixar a cocriação acontecer. Mas eu preciso agora. É isso que está impedindo. Esse eu preciso agora tem que acontecer agora, porque você não entende a minha situação. Eu quero que você pare e pense que eu sei que é algo sério, algo grave, mas é o mesmo desespero daquela criança que ela olha para aquele marshmallow ali em cima da mesa e ela, né? É o mesmo. E não ajuda. Se você quer, vem rápido. Você pode ter o que você quiser da vida, contanto que você solte antes. O que você quiser. Mas você tem que soltar antes. Perguntas, comentários aqui embaixo. Deixe o seu like se você ainda não está inscrito. Inscreva-se, né? E nós vamos continuar falando sobre isso. Então, meta seus comentários e suas perguntas aqui embaixo. Um grande beijo para você e Deus lhe abençoe. Solte.